Fala investidores, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre ações que pagam dividendos no exterior. Vou mostrar algumas ações aqui que eu acho interessante, que pagam dividendos nos Estados Unidos. Vamos falar um pouco também sobre o porquê das ações no exterior geralmente pagar dividendos menores comparado ao Brasil. E algumas estratégias aqui para que você ganhe dividendos em dólar, né, pessoal? Que muitas vezes você sabe que é interessante, mas não consegue fazer uma análise minuciosa como você faria no Brasil, por questões de barreiras linguísticas, por questões de vários fatores. Muitas vezes lá fora a gente tem dificuldade mesmo em analisar um balanço de uma empresa comparado ao que a facilidade que a gente tem no Brasil, por questões linguísticas e outros fatores. Então o que é que eu faço, pessoal? Eu acho que é bom você ter empresas que fazem os dois tipos de pagamentos. Eu aqui na minha carteira, vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho empresas que não pagam dividendos, como a Tesla, que valorizaram bastante no último ano aí, ó. Eu ganhei quase 50% de valorização, pessoal, isso em dólar. Então é um valor muito interessante que eu recebi numa empresa que não paga dividendo. A empresa reinvestiu nela e melhorou o seu processo, lucrou mais, e eu vou ganhar na mesma forma no valor por ação, né? Ao mesmo tempo, se você considerar uma empresa como a Merck, que é uma empresa que eu vou falar aqui, paga dividendo, ela não valorizou tanto, mas me pagou como renda passiva nos meus proventos alguma coisinha, e é uma empresa que me dá uma segurança, que vai me pagar aquela renda passiva em dólar e que eu pretendo gerar uma bola de neve a partir dela. Então acho que cabe a você como investidor decidir que estratégia você quer tomar. Eu acredito que a estratégia de receber dividendos no Brasil é bem mais interessante, mas eu tenho uma empresa ou outra que paga dividendo no exterior também, por questão de diversificação e até por conhecer mesmo como é que funciona esse mercado lá. Então antes de começar a falar das empresas que pagam dividendo, né, das que eu selecionei para esse vídeo, peço que deem like e se inscrevam no canal se vocês têm interesse de receber notícias e análise de ações e outros ativos dessa questão desse mundo de investimento. Eu convido você a se inscrever no canal, até na confiança mesmo, para ver se você acha interessante, né? Se esse vídeo for útil para você, considere se inscrever aí. E outra coisa que eu queria dizer é que esse vídeo não é recomendação de investimento. Eu tô trazendo essa informação aqui apenas de caráter educativo e opinativo a respeito dessas empresas que eu vou trazer aqui, tá? Então a primeira empresa que eu vou trazer aqui é a Merck. A Merck é uma empresa que eu tenho em carteira e pretendo aumentar meu aporte nela. É uma empresa do ramo farmacêutico e laboratorial. É uma empresa que trabalha na produção de medicamentos. Essa empresa tá aí, ó, 130 anos, pessoal, no mercado, e tem essa filosofia aí, esse propósito, né, de trazer desenvolvimento de medicamento que eu falei e vacinas para as pessoas. Merck é uma empresa que hoje está na casa dos $109 uma ação, né? Lembrando que no exterior você não precisa comprar uma ação como no Brasil, no mínimo. O fracionário do exterior nos Estados Unidos, na bolsa de lá, você pode comprar pedaço de ação, ou seja, 0,2 da ação, 0,5 e aí por aí vai. Então, esse valor da ação não quer dizer nada. Você pode fracionar esse valor e não precisa ter isso tudo para investir, tá? Você pode investir um valor de $10, $15, $20 e por aí vai. Então, a questão da Merck aqui, ó, é que é uma empresa que valorizou muito bem nos últimos 5 anos, né, pessoal? Chegou a valorizar 118%. É uma empresa que nesse site aqui, os analistas estão com recomendação moderada de compra. Além disso, é uma empresa que paga dividendos, como eu falei. Se você for aqui na aba de dividendos, você vai ver, ó, a empresa tem um dividend yield de 2,6% e um payout de 42%. Ou seja, ela tá pagando, é o que eu falei para vocês, né, pessoal? Comparado ao Brasil, o dividend yield das empresas do exterior é muito baixo. Mas qual é a estratégia que você pode adotar nesse tipo de investimento? É a seguinte: você tem que investir, quer dizer, o que eu faço é considerar investir em empresas que tem isso aqui, ó, crescimento de dividendos. Essa empresa tá com dividendo crescente faz 14 anos, pessoal. Ou seja, é uma empresa que você pode comprar, que você vai ter esse crescimento de dividendo e vai ter um valorzinho a mais cada vez que você compra. Isso quer dizer que esse dividend yield aqui, que é 2,6, para você que comprou, sei lá, em setembro de 2020, vai ser muito maior que 2,6. Vai chegar a 3, 4, 5, que é o que a gente chama de dividend yield on cost, ou seja, no preço que você pagou na época. Então esse dividend yield aí vai crescendo para as pessoas que vão investindo ao longo prazo. E aí é uma forma de ganhar bons dividendos no exterior que vence a inflação normalmente. Eu já fiz esse cálculo. Normalmente esse crescimento de boas empresas de dividendo superam a inflação e aí você pode obter ganhos de renda passiva e na questão da valorização, como vocês viram que dobrou o valor das ações, né? Além dos dividendos recebidos de bastante tempo aí da pessoa que comprou no passado, né? E aqui eu trouxe o balanço da Merck, que é essa empresa que eu falei, né? Tava falando aqui do ramo de remédios e vacinas. E basicamente houve crescimento de muitas coisas, pessoal. A empresa cresceu nas vendas de certos medicamentos. Alguns outros houve um
um decréscimo aqui na venda total, né? Mas acho que isso não é nada muito alarmante. Acho que o importante é saber que a empresa tende a remunerar bem o acionista, remunerar de forma crescente, batendo a inflação nos Estados Unidos, que é 6,5%, que foi 6,5% no ano de 2022, né? Aí se você olhar o balanço, realmente houve uma quedinha, né, nas vendas da Merck, mas nada muito grave, a empresa continua sólida, lucrando, tendo uma remuneração interessante, que eu acho que vale a pena você considerar colocar no seu portfólio, principalmente essa questão de ser um setor farmacêutico diferente. Com relação aos indicadores da Merck, você pode ver que o preço sobre valor patrimonial está de 4,76, o preço sobre lucro está 17. Lembrando que no exterior, eles são esses indicadores acabam sendo um pouquinho mais altos do que no Brasil. Eu percebi que a média desses indicadores acabam sendo um pouco mais alta porque as empresas são mais sólidas, né, pessoal? São melhores empresas, são empresas que dão lucro há muito tempo e as pessoas acabam querendo investir mais nela, tem maior confiança. E aí os indicadores acabam ficando um pouco maiores do que a gente encontraria, sei lá, no Brasil, porque as pessoas estão dispostas a pagar mais mesmo. E aí você vê que realmente é uma empresa interessante, né? Teve aquela valorização de 30% nos últimos 12 meses e o dividend yield de 2,57. Esse é o dividendo de entrada, que não é o dividendo, como eu falei, que talvez seja o mais significativo para você investidor de longo prazo, uma vez que a tendência é subir bastante, né? Nesse tipo de empresa tem dividendos crescentes. Aqui é uma simulação, né, que se você tivesse investido $1.000 há 5 anos, você estaria hoje com um dobro, $2.173.000. Então, você basicamente teria dobrado o seu rendimento. E aqui tem mais alguns indicadores da Merck, né? Uma das coisas que eu acho interessante é esse indicador aqui, ó. O crescimento dos lucros nos últimos 5 anos foram 10%, né? 10%, então acho que foi um bom crescimento. A empresa tem uma margem bruta interessante, margem líquida boa, ROI bom. E me parece uma empresa sólida que está no mercado há muito tempo, né, pessoal? É uma das que é promissora no mercado que participa. Próxima empresa que eu trouxe aqui é a Microsoft. Essa aqui é uma empresa das queridinhas aí do mundo, né? Junto com a Apple e outras empresas de tecnologia, Google e tudo mais. Essas empresas são muito bem vistas. A Microsoft, eu acredito que tem uma vantagem muito grande no mercado nessa questão dos computadores, né? No sistema operacional dos computadores ainda é o mais usado no mundo de longe, assim, né? Principalmente para o usuário comum, que ele quer facilidade de acesso ali. E a Microsoft sempre forneceu o Windows e sempre está melhorando o Windows de uma maneira muito bem feita. E se você aqui fizer uma análise aqui, questão do preço, né, da cota, você vai ver que nos últimos 5 anos houve essa valorização, né, de 258%, né, pessoal? Então a Microsoft tá indo muito bem, é uma empresa muito interessante para ter no portfólio aí, né, tá indo muito bem, os analistas estão recomendando, né, com força aqui, segundo esse site que eu uso para acompanhar ações do exterior. É uma empresa que paga dividendos, como eu vou mostrar aqui para vocês, só que os dividendos, pessoal, como eu falei, ó, no exterior, eles começam muito baixo, né? É 0,79%, quase insignificante no começo. Mas a ideia é que você compre esse tipo de ação para o longo termo, longo prazo. E como os dividendos também crescem, 14 anos aí, ó, de crescimento também, acredito que esse dividend yield on cost comece a aumentar de uma maneira que comece a ser significativo, né? A questão da bola de neve. E o último resultado da Microsoft aqui, né? A Microsoft, ela teve bons resultados aqui. Ela aumentou 7% nas suas receitas, né? Suas receitas gerais, aumentou 10% na questão de operação, né? No diversos tipos de receita aqui. No lucro diluído também aumentou 10%. Então a empresa vem melhorando, né? Depois das últimas quedas de 2022. Tinha sido uma queda bem brusca para todo o setor de tecnologia. Os Estados Unidos estava querendo ou não uma certa crise, né? E agora vem se recuperando. Talvez quem comprou no começo do ano já tenha tido essa sensação de melhora, né? Quem comprou as ações ali na baixa em dezembro e janeiro já deve ter tido uma valorização muito boa esse ano com as empresas de tecnologia. Mas a parte mais interessante que eu achei aqui, que eu acho que nesse ano vem sendo interessante para essas empresas de tecnologia, é isso aqui, ó, pessoal. Inteligência artificial, né? A Microsoft é uma das empresas que vem investindo forte nessa questão e acredito eu que as empresas que começam a investir, né, que vem saindo na frente nessa questão da inteligência artificial, né, além do próprio ChatGPT ali que ficou famosíssimo nesse ano e no ano passado, são as empresas que estão começando a investir agora já, né? Que é o que? O Google, a Microsoft, a Nvidia que subiu ali bastante esse último mês aí com essa questão de fornecer os equipamentos para empresas de inteligência artificial, né? Então acredito que essas empresas
empresas ainda têm esse espaço muito grande para valorização por causa dessa questão da inteligência artificial, porque se for realmente um negócio inovador e tiver sucesso, essas empresas vão sair na frente e vão ganhar muito dinheiro com a questão da inteligência artificial. Aqui tem até outras informações interessantes aqui, ó, outros ganhos aqui da empresa com relação ao LinkedIn, né? Alguns serviços que a empresa tem que eu nem sabia que era dela, né, pessoal? Que o LinkedIn é da Microsoft, serviço de inteligência de nuvem aqui que eu falei, ó, também cresceu bastante. Produtos do Windows aqui, o Xbox aqui também, é tudo da Microsoft esses serviços, pessoal, e ela vem ganhando bastante dinheiro com outras coisas também, não só a questão do Windows para computadores, pessoal, que é o que a gente mais conhece, né? E aqui, só para falar daqui os indicadores, né? Preço sobre o valor patrimonial de 12%, preço sobre lucro de 35% e valorização nos últimos 12 meses de 40%, pessoal. Baita valorização na cota aí da Microsoft, então vale a pena ficar de olho aí, ver se ainda tem espaço para esse crescimento. Eu acho que ainda tem, né? Que segundo os analistas que eu apresentei ali no início do vídeo, tinham falado que o valor da cotação da Microsoft pode chegar até os $400 ali ou até mais. Então, na minha visão, ainda tem espaço para se considerar investir na empresa. A última empresa que eu trouxe aqui é a Visa, pessoal, empresa de pagamento ali do cartão, né? Basicamente domina o mercado, que é a Visa e a Microsoft. A Visa nos últimos 5 anos deu uma crescidinha, não tão grande quanto a Microsoft e quanto a Merck, que eu mostrei, né? Que eram acima de 100% as duas, mas cresceu também bem assim, para uma empresa de pagamentos vem indo bem. Como eu disse, tem recomendação dos analistas ali desse site aqui, né? Com recomendação de compra forte aqui. O preço de target aqui, ó, que eles colocam aqui, né? Segundo seria o preço teto aqui pra gente no Brasil, né? Segundo os analistas, acreditam que pode chegar até $272. Hoje a empresa tá custando 228, então quem sabe aí não é uma empresa para você ficar no radar também e diversificar seu patrimônio. Se a gente for olhar a questão dos dividendos, a empresa pagou também dividendo pequeno, né? O dividendo hoje é 0,77%, mas que pode, como eu falei, é uma das empresas também que eu percebi crescimento. O dividendo growth aqui da Visa vem ocorrendo desde os últimos 9 anos, né, pessoal? Vem crescendo esse dividendo e aí aumentar o seu dividendo yield on cost e você receber uma renda passiva considerável lá na frente, né, pessoal? Uma coisa que eu não tava comentando também é a questão do payout, ó. Quanto menor esse payout aqui, ó, da empresa, ou seja, dos lucros, que é o valor que tá saindo para ser pago em dividendo, né? Então 20% dos lucros estão sendo pagos em dividendos e os outros 80% provavelmente são reinvestidos na empresa. Isso quer dizer que, pessoal, que a empresa tem muito espaço ainda para aumentar o valor dos dividendos se ela quiser, quando o payout é baixo. E esses 80% estão sendo reinvestidos na empresa para ela crescer por outros meios, né? Então é interessante considerar o payout também. Enquanto ele não é muito alto, tem espaço ainda para aumentar os dividendos se ela quiser. E aqui eu trouxe os indicadores da Visa aqui, né? Preço sobre valor patrimonial de 10%, preço sobre lucro de 26% e a valorização nos últimos 12 meses de 21%, que não é tão ruim, né, pessoal? É uma valorização boa, assim, como eu falei. A maior parte do lucro tá indo para cá ainda, tá sendo reinvestido na empresa e fazendo com que a cotação tenda a chegar em valores mais altos. E aqui tá o último reporte aqui da Visa, né? Do primeiro trimestre de 2023, né? Então a Visa vem tendo elevação também aqui nas suas receitas, né? De 11% a 13% aqui. Bom, me parece que os indicadores tá bom para a empresa, né, pessoal? A empresa deu uma melhoradazinha em todas essas questões desse tipo de receita aqui, ó. Lembrando que isso aqui é uma forma de contabilidade da empresa. Isso aqui significa General Accepted Accountability Principles, que significa que é uma forma de contabilidade meio que oficial dos Estados Unidos, sendo que as empresas optam por calcular por outra forma também não oficial. Acho que até para ver essa questão da contabilidade está batendo, né? Se tá tendo algum desvio, né? Tá sendo bem feita, está sendo bem calculada. Então a contabilidade das empresas vem desses dois métodos, mas pode ver que houve melhoria das duas formas no questão do crescimento da empresa, né, pessoal? Então é uma empresa que está bem interessante você considerar, verificar se vale a pena. Então é isso, pessoal. Esse vídeo acabou ficando um pouco longo, né? Porque eu analisei as empresas aí um pouco, até mostrando um pouco do report, né, da empresa nesse ano, mas era só para mostrar mesmo que dá para investir no exterior da mesma forma que você consegue investir no Brasil. É questão de querer analisar, tentar entender o que é que significa os termos, a forma que a empresa lucra, e aí você pode diversificar bastante seu patrimônio e obter ganhos interessantíssimos em dólar, né, pessoal? Se você gostou do vídeo e achou interessante aí as informações que foram passadas, considerem se inscrever no canal, que vou tentar sempre trazer novas informações sobre essa questão de investimentos, né, pessoal? Um abraço a todos e bom final de semana.